Olá pessoal, salve Maria Santíssima! Salve Maria! Neste vídeo nós vamos responder a pergunta sobre quando há pecado mortal por pensamento. Se você não sabe, há pecado não só quando nós fazemos algo concretamente, nós podemos pecar também por pensamento e por palavras. Esse vídeo é sobre o sexto mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade, não por obras, mas por pensamentos, como a Beatriz falou. E para utilizar uma referência, nós vamos indicar um livro muito importante para nós. De um santo que já falou muito sobre a castidade, pois ele escreveu o Itinerário da Castidade e também o outro livro, que eu esqueci o nome, vai estar aqui, Tratado da Castidade, lembrei. Perfeito. Ele, recentemente, o Centro Dom Bosco iniciou um clube do livro. E o primeiro livro, a primeira obra que veio, se chama Instrução aos Católicos de Santo Afonso de Ligório. Então essa obra foi muito importante porque ela, no seu início, tem várias instruções como um catecismo, não de perguntas e respostas, mas no mesmo estilo. Então esta obra aqui que eu indico para vocês, tá? O link está aqui embaixo também do vídeo para vocês assinarem esse clube de leitura. E aqui no capítulo 6º, que ele fala sobre o sexto mandamento, não fornicar, ou seja, não pecar contra a castidade, ele está nos dizendo o que de fato existe na hierarquia desses pecados, porque os pecados eles também vêm de forma hierárquica, ou seja, o pecado venial é inferior ao pecado mortal, ou seja, quando que no pensamento nós temos um pecado venial e quando no pensamento nós temos um pecado mortal e quando não é pecado nenhum. Ou seja, o que vem primeiro, o que vem depois. O que é esta hierarquia? Para constituir de fato um pecado contra a castidade em relação ao pensamento. Então nós vamos falar aqui também em que momento há escrúpulo. O escrúpulo existe quando nós invertemos a ordem. E de fato fica impossível de se livrar do pecado porque ele inverteu o que é de fato pecado. O escrupuloso não entende, inverte, claro, procura pecado onde ele não está. Então, em primeiro lugar, vem a sugestão. Em segundo lugar, vem o deleite, ou o deleitamento. E em terceiro lugar, o consentimento. É necessário esses três fatores para constituir um pecado mortal. Porque se não houver o consentimento, não há pecado mortal. Não só em relação a isso, ao sexto mandamento, mas aos outros mandamentos também. É necessário que a alma consinta aquilo para que haja de fato um pecado mortal. A sugestão é a primeira ideia que se apresenta ao espírito. Está longe de ser pecado, que quando a vontade a rechaça, de pronto é um mérito diante de Deus. A sugestão nos vem a todo momento, seja prestes a dormir, acordado, ao amanhecer, em qualquer momento nós temos sugestões. Essas sugestões não são pecados, elas são tentações, e tentação não é um pecado em si. Logo, da sugestão, pode acontecer que se você não se livrou desse pensamento, acontecer um deleite. O que é o deleite? O deleite é um certo prazer que você tem com aquele pensamento. E aqui que está o problema do escrupuloso. O escrupuloso, ele acredita que é primeiro a sugestão, consentimento e depois o deleite. Não, vem primeiro o deleite. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive esse pensamento escrupuloso também, que se eu tivesse um mínimo de deleite, eu estaria já em pecado mortal. Não é bem assim que funciona. Há um deleite inicial, um certo prazer, que você vai consentir cada vez mais. Ou seja, esse deleite é necessário para, no vício, né? O demônio deixa esse deleite para que você se jogue ao pecado, você queira mais. É como você é um chamarisco ali, né, para você consentir cada vez mais. E de deleite, cada vez mais, que a alma percebe, no momento em que a alma percebe, você percebe que ali é um pecado e você já está tendo prazer ali. Se você não fugir, você cai em pecado mortal porque você quer mais daquele deleite. E você negligenciou o que você deveria ter feito, que era fugir deste deleite, fugir desta ocasião de pecado, porque até então não era pecado em si, era uma ocasião de pecado. E por isso que nós sempre dizemos, porque
os santos sempre dizem, nós precisamos fugir das ocasiões de pecado para que não caiamos em pecado. Então, nós precisamos, nesses momentos de tentação, fazer certas coisas, que é o que Santo Afonso vai dizer, que são como os remédios para estes pecados de pensamento. E só também dizendo que é muito rápido isso, é quase que instantâneo. Há a sugestão e logo em seguida já o deleite. É bem difícil de você... Hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, existe uma dificuldade em ter uma separação. No entanto, antigamente era um pouco mais fácil porque você fantasiava, então você tinha a sugestão, depois o deleite tinha o consentimento, era mais demorado. Hoje, pela hiperestimulação, nós aderimos com muito mais facilidade. E aqui uma observação é que quando nós estamos em nós nos colocamos em perigo, já é pecado mortal. Porque você sabe, quando você está numa ocasião de pecado e você não sabe, é um pecado venial. Agora, quando você sabe que ali naquele local, que ali naquele pensamento, que é no caso pecados de pensamento, ou algo que te estimula aquele pensamento, é ocasião de pecado, e você vai até lá, você já se colocou em pecado mortal, porque você está tentando a Deus. Da mesma forma que, por exemplo, não seria um pecado de pensamento, né? Mas um pecado de olhar. Eu sei que na praia há várias mulheres seminuas, mas eu vou lá. Meu objetivo não é olhar as mulheres, mas eu vou lá mesmo assim. Isso é uma ocasião de pecado, porque você sabe que tem mulheres seminuas lá. Então, você se coloca em perigo, e por escolha própria, por vontade própria. Então isso constitui um pecado mortal, essas ocasiões de pecado que são escolhidas. Então aqui depois ele dá vários exemplos e fala sobre deleitamento. Quando a pessoa tentada não rechaça de pronto a tentação, se põe a discorrer com ela, então a tentação começa a deleitar e vai chamando a si o consentimento. Contanto que não consinta à vontade, não há pecado mortal, mas unicamente venial. Porém, se a alma não recorre logo a Deus e não se esforça em resistir ao deleitamento, facilmente será arrastado ao consentimento. Quando não se repele o deleitamento, o deleite consentido se transforma e devora a alma, ou seja, há um prazer inicial. No entanto, ele não deve ser acentuado, porque se você acentuar é porque você já cedeu. Ou seja, você já consentiu com o demônio. Então, sentiu o cheiro do pecado, sentiu o prazer, não vá buscar a fonte dele. É como o cheiro de uma comida. Então, nós devemos repelir logo. E aqui é algo interessante que ele dá alguns remédios para esses vícios. Como, então, realizar esse processo? O primeiro remédio que fala Santo Afonso de Ligório neste livro é humilhar-se sempre diante de Deus. E aqui ele diz: o Senhor castiga a soberba de alguns, permitindo que caiam em algum pecado contra a castidade, para que se tornem humildes. A humildade é o primeiro passo. Pelagianos, como nós já falamos em outro vídeo, e alguns questionaram por que Lutero era pelagiano, porque Lutero tinha problemas com o sexto e o nono mandamento. Por que nós sabe-se disso? Porque os pelagianos tentam vencer esses dois pecados contra o sexto e nono mandamento com as suas próprias forças. E Deus permite que eles caiam em pecado para que eles se humilhem e recorram unicamente à graça de Deus. Então, quando nós estamos sendo tentados, não tente utilizar suas próprias forças. Se humilhe e, como um escravo, peça a Deus, recorra a Jesus e a Maria, para que ele te salve daquela tentação, porque você de fato não tem força, nós não temos força contra essas tentações. E aí se encontra o segundo remédio que ele fala, que é recorrer imediatamente a Deus pedindo ajuda, sem deter-se em pensar na tentação. Você se humilha e logo no mesmo instante você já pede socorro a Deus, porque só através dele, só com a graça de Deus é que se terá forças para vencer essas tentações. E há evidências de que inúmeros santos relatam isso, que
na hora que vinha a tentação, principalmente em horas que os santos estavam mais sozinhos, vinham essas tentações muito fortes, recorrer ao nome de Jesus e de Maria de forma intensa. Não é uma brincadeira. Ah, Jesus me salve. Se tu quiser me ensinar, não, mas vou cair aqui. Não é isso. É você, de fato, estar pedindo, se humilhando de forma intensa. Sim, de fato. E nós aqui já conversamos particularmente que isso é algo que funciona na prática. De fato, só tem essa solução. É muito evidente essa solução. Imagine que você está caindo no abismo. Você tropeçou e está caindo no abismo. Imagine essa situação. Se você estivesse caindo e estivesse segurando lá naquele pedacinho de terra que ainda falta para você cair no abismo, e tivesse alguém lá em cima, você nem ia pedir ajuda para ele, você nem ia dar a mão para ele, pedir socorro, por favor, me ajude a gritar o mais alto possível. Então é a mesma coisa. Então, é muito intenso. Você precisa pedir porque, da mesma forma, a tentação é muito intensa. Então, aqui ele deixa claro por que os soberbos eles não conseguem. E, geralmente, nós temos essa atitude pelagiana de dizer como que eu fui cair nesse pecado? Como que... Mas todos podem cair nesse pecado se não recorrem à graça, se não recorrem ao nome de Jesus e de Maria. Os santos não conseguiam vencer as tentações porque eram santos, simplesmente. Eles eram santos justamente porque eles recorriam a Deus. Então, este é o segredo. E é um segredo tão fácil. Exato. Então, tão simples. Nós temos, as pessoas utilizam métodos, ações humanas contra esses pecados. Não está necessariamente errado, mas eles não são a cura desse pecado. A cura deste pecado é recorrer ao nome de Jesus e de Maria. Claro, nós podemos ocupar o tempo, nós podemos ter uma imaginação educada, nós podemos fazer várias coisas, inclusive espirituais, mas sem se humilhar, nada dessas ações funcionam. Por isso que a humildade está no topo. Ela é a mãe das virtudes. E aí o terceiro remédio que ele coloca é frequentar os sacramentos da confissão e da comunhão, porque os sacramentos são meios de salvação. Eles nos dão a graça para que possamos ser salvos. Então, quando nós confessamos nossos pecados a um sacerdote, nós somos absolvidos destes pecados, limpos destas manchas que manchavam nossa alma e até nos afastavam de Deus de modo definitivo, né? Que é o pecado mortal, consequência do pecado mortal. Você perde a amizade com Deus. E a confissão restitui essa amizade com Deus. E a comunhão faz com que nós estejamos unidos ao próprio Deus, que, portanto, nos dará forças para vencermos essas tentações que vêm ao longo da vida, que são os obstáculos que sempre vão existir. Sempre aparecem em nós. E também, aqui uma nota para os escrupulosos é que o deleite é um processo normal. A continuidade nesse deleite não é normal, é um consentimento. Então, essa leitura dessa obra foi importante para mim porque eu estava, de uma certa maneira, invertendo as coisas. E aí o que acontece? Porque vem pensamentos o tempo todo. Às vezes vem com mais frequência, às vezes não. E o que acontece? Se você achar que a todo deleite você está em pecado mortal, você tem uma alma escrupulosa. Consequentemente, você acha que você tem força, porque você precisa vencer aquilo. E como tu não consegue vencer, tu cai em pecado. Caindo em pecado, você pode ter, né, a partir do pelagianismo, ter um pensamento protestante. Então, é o desespero que caiu Lutero. Exatamente. Então, do pelagianismo ao protestantismo, as duas coisas têm uma ligação. Por isso que nós não podemos ter a mente escrupulosa, porque senão seremos pelagianos e, consequentemente, protestantes. E o quarto remédio é a devoção a Maria, Mãe de Deus, que é aclamada Virgem das Virgens. Sempre que nós recorremos à Santíssima Virgem, nós somos escutados, ouvidos. Ela nos acolhe como a mulher que está em prontidão ao nosso lado, e sempre que nós pedimos seu auxílio, ela vem para nos auxiliar. Então, o segredo também é essa devoção à Nossa Senhora. E aqui tem uma parte deste livro que eu achei interessante, que ele fala de um certo soldado. Um dia o demônio tentou este soldado para que voltasse a viver com certa mulher, mas com um bom intuito de convertê-la. Mas o que aconteceu então? Estando para entrar na casa, sentiu como que um empurrão que o jogou a grande distância.
Então foi quando mais claramente conheceu a proteção da Virgem Maria, porque se houvesse entrado naquela casa com a ocasião próxima, facilmente haveria voltado a cair. Então Nossa Senhora é também aquela que nos afasta dessas ocasiões de pecado, é aquela que nos guia para o caminho correto e nos afasta das tentações, esmagando a cabeça da serpente. Exato. Então, aqui também é um relato da tentativa de converter a pessoa, né? Então, o demônio se utiliza, ele é muito sutil nas tentações contra o sexto e o nono mandamento, porque ele é sutil, você deve ir lá, né? Você deve converter essa pessoa por caridade, você deve falar com ela. Falsa caridade. Exato, deve suportar os erros dela, etc. Então, o demônio ele também se utiliza dessas artimanhas porque a pessoa está de forma escrupulosa. Então, o escrupuloso, ele de fato é uma arma poderosa para o demônio, porque ele sabe que ela vai cair de forma muito mais intensa. Então, tem que se livrar dessas coisas. Exato. E o quinto remédio, e o mais necessário nesta matéria, é fugir da ocasião, como nós já dissemos aqui. Viu uma ocasião de pecado, fuja. Fuja, não tente lutar contra o demônio. Esse é o conselho dos santos. Não lute, você vai perder. Fuja. Não argumente. Alguns pecados, né, por exemplo, determinados pecados, você não é que você está argumentando, mas você está discernindo se de fato é ou não. Nesse caso, nesse sexto e no nono, não há assim, eu vou tentar descobrir se é ou não, se pode levar... Tu não discute. Exatamente. Sexto mandamento... Não, mas é só aqui eu vou ver algo, talvez não seja. Sabe aquela discussão que você está tendo interna? Isso não se faz, não se discute, porque ele vai ganhar de algum jeito. Ele sempre ganha. Por que ele é persuasivo? Sempre ganha? Porque ele é o pai da mentira, entendeu? Ele é persuasivo. Então Cuidado. Você vai acabar perdendo. Não, simplesmente não ceda. Não ceda. Não cedendo como? Pedindo a graça, o auxílio da Virgem Maria, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima. Ou seja, esse é o meio correto. Não converse com o demônio, não discuta, não fique, mas eu vou dar uma olhada aqui e não sei o que, sabe? Redes sociais são assim também, tentadoras nesse caso. Então não converse. Os próprios santos não puderam evitar a queda quando se puseram em ocasião de pecado, e nela se perderam até os moribundos próximos de expirar. Então, vejam que este também é um segredo relativamente fácil, né? Então veja que é simples não cair em pecado mortal. Basta se humilhar, recorrer a Deus, e Ele vai nos ajudar. A Virgem Santíssima irá nos auxiliar e nós sairemos ilesos desta ocasião, desta tentação ou desta ocasião de pecado. Muitas vezes nós caímos pelo um pelagianismo nosso, pelo um orgulho nosso. Até quando nós estamos em estado de graça, estamos vivendo bem a castidade, vivendo bem a modéstia, até as outras virtudes, a prudência, a justiça, a temperança, estamos indo bem, nós nos sentimos um certo orgulho disso. E Deus permite com que é o Magnificat. Deus rebaixa os soberbos e eleva os humildes. Então, se nós nos orgulharmos das nossas virtudes e colocarmos elas em pedestais para que todo mundo veja, acontece de cair cada vez um abismo ainda mais profundo. Ele dá a sua graça aos humildes. Exatamente. Então, muito cuidado. Sempre pense que você pode cair em tentação e no pecado todos os dias. E nós devemos recorrer desesperadamente, entre aspas, né? Não um desespero no sentido explícito da palavra, mas no sentido de que nós pedimos a Nossa Senhora e a Jesus Cristo como um escravo pede a liberdade ao seu Senhor. Assuma que você é fraco. Assuma que você é fraco, sozinho você não consegue. E algo importante também que Santo Afonso fala é sobre as más companhias. É necessário as deixar de lado, porque certas conversas com certas pessoas podem constituir uma ocasião de pecado. Então, você se converteu, você vai ter que deixar muitas coisas de lado, inclusive certas pessoas que você considerava seus amigos. Agora, esses amigos podem te levar à perdição. Então é necessário deixar essas companhias de lado, como sempre exorta Santo Afonso. E o que eu gosto muito desse autor, deste santo,
da igreja é que eles, nos seus escritos, sempre dá muitos exemplos, conta algumas histórias, assim como também nesta obra aqui. Então, eu recomendo muito que vocês possam ler. E também as outras obras de Santo Afonso. Eu já li algumas dele e todas elas são muito boas. E tem um tratado da castidade, inclusive tem PDF também, gratuitamente. Tá aqui também. Ou você encontra na nossa livraria. Que também tá aqui o link, nos ajude. Cada compra que vocês fazem nos ajudam também. E você possa adquirir esses livros, porque Santo Afonso é muito importante no quesito tanto da castidade quanto da modéstia, né? No virtude da temperança. E é isso, pessoal. Nós gostaríamos de deixar esse vídeo para vocês. Um pouco também do nosso entendimento sobre essas etapas, porque é importante para o nosso progresso espiritual. Então, também entender para executar todo esse processo. Então não basta entender o que nós dissemos nesse vídeo, é necessário praticar. Quando vir uma tentação, não esqueça, recorra à Virgem Maria e ao seu Filho Santíssimo. Recorra ao nome de Jesus e Maria, porque estes nomes têm poder e é eles que vão nos auxiliar nesta hora de tentação que pode nos levar a perder a amizade com Deus. Tenha horror a isso, horror ao pecado. Ame a Deus e faça tudo tranquilamente, como já dizia Santo Agostinho. Exato. Então, até o próximo vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou e compartilhe com as pessoas que você conhece para ajudar o nosso apostolado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei!